Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à solenidade virtual em comemoração aos 70 anos de instalação do Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo. Agradecemos a audiência de todos vocês que nos acompanham pelos canais oficiais do Tribunal de Justiça e nosso agradecimento muito especial às autoridades que estão aqui conosco em nossa mesa VIP virtual. Nosso presidente, excelentíssimo desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Luiz Soares de Mello, que é o vice-presidente e também preside a Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental, desembargador Ricardo Maíra Naf, corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, decano do Tribunal de Justiça, desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, presidente da Seção de Direito Criminal, desembargador Dimas Rubens Fonseca, presidente da Seção de Direito Privado, e também o desembargador federal Luiz Antônio Moreira Vidigal, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, deputado estadual delegado Olim, desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, que coordena o Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça, ex-presidente do Tribunal de Alçada Criminal e hoje será o orador em nome dos tribunais de alçada, ministros Massami Uieda e Sidney Agostinho Benetti, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, desembargador Marcos Vinícius dos Santos Andrade, Carlos Osório de Andrade Cavalcante, João Carlos Saletti, Boris Padrão Kaufmann, José Horácio Sintra Gonçalves Pereira, Kazu Watanabe. Agradecemos a presença dos desembargadores Carlos Eduardo Calduro Padim, Fernando Antônio Torres Garcia, Flora Maria Nese Tossi Silva, Luiz Antônio Cardoso, Nestor Duarte, Renato de Sales Abreu Filho e todos que estão presentes aqui conosco. Eu tenho esses na lista, mas tenho certeza de que tem muitos outros conosco na mesa virtual. Também os membros da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental do Tribunal de Justiça, desembargador João Pazini Neto, e os juízes Carlos Antônio Betcher, diretor do Fórum Regional de Itaquera, Cláudia Maria Chamorro Rebete Campanhã, assessora da presidência, juiz Tiago Elias Massad, vice-presidente da Associação Paulista de Magistrados, representando a presidente da PAMAGES, Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB Seção São Paulo, representando o seu presidente, doutora Viviane Girardi, que preside a ASP, a Associação dos Advogados de São Paulo, e doutor Tomás Nosch Gonçalves, representando aqui a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, nós faremos, nesse momento, um minuto de silêncio em homenagem a todas as vidas perdidas na Covid-19, em homenagem aos que perderam seus parentes, seus amigos, enfim, a todos que sofrem com essa pandemia. Senhoras e senhores, ouviremos a palavra da excelentíssima desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, coordenadora do Museu do Tribunal de Justiça. Caríssimo presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar os integrantes do Conselho Superior da Magistratura, ministros, ex-presidentes do Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Alçada e demais autoridades presentes, todos já nominados pelo cerimonial. Estimados colegas, que muito nos alegram e honram com sua presença. Com grande satisfação, comemoramos hoje, antecipadamente ao dia 11, os 70 anos da instalação do Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, conforme previsto e autorizado pela Constituição Federal de 1946, o primeiro do país. Considerado um marco na reestruturação institucional e importante modernização, serviu de modelo para outros estados. Procuramos refletir sua importância no vídeo histórico que acompanharemos juntos. Posteriormente, seguirá disponível para acesso de todos, como parte relevante da rica história do nosso tribunal.
e incluiremos links para discursos proferidos na instalação do Tribunal de Alçada, do Tribunal de Alçada Civil, do Tribunal de Alçada Criminal e do segundo Tribunal de Alçada Civil. Também discursos de posse dos presidentes ao longo dos anos e artigos sobre a unificação em 2005. Agradecemos a todos os envolvidos neste projeto, e em especial ao imprescindível e sempre renovado apoio do nosso presidente, do Conselho Superior da Magistratura e do Colendo Órgão Especial, às ações de preservação e divulgação de nossa rica história, motivo de orgulho para todos e cada um de nós. Obrigado, desembargadora Luciana, pelas palavras. Convidamos todos, então, a assistirem a esse vídeo que nos contará um pouco da história dos tribunais de alçada. Em 11 de agosto de 2021, o Tribunal de Alçada de São Paulo completa 70 anos de sua instalação. A história dos tribunais de alçada no Brasil remonta à Previsão Constitucional Federal de 1946, que facultou aos estados a criação de tribunais de alçada inferior à dos tribunais de justiça. O crescimento demográfico da população brasileira durante o século XX, a evolução do processo de desenvolvimento industrial, que ensejou o deslocamento do meio rural para o cenário urbano, trouxe também questões políticas e sociais, bem como a necessidade de reorganização institucional do Estado. O Poder Judiciário também foi afetado pelas demandas que surgiram pelo conflito da nova configuração social e econômica, que se intensificou na década de 1940, gerou muita preocupação e a busca de soluções no ambiente jurídico. Tanto é que o legislador constituinte de 1946, após amplos debates, apontou para a aprovação do inciso 2º, artigo 124 da Constituição Federal, que versava sobre a descentralização dos serviços judiciários e possibilidade de cada estado criar seus tribunais de alçada. A Lei Estadual 1162, de 31 de julho de 1951, criou o Tribunal de Alçada de São Paulo, o primeiro tribunal brasileiro do gênero, instalado em 11 de agosto daquele ano no Palácio da Justiça, com a presença do governador de São Paulo, Lucas Nogueira Garcês, e com um brilhante discurso proferido pelo desembargador Alcides de Almeida Ferrari, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, abrindo uma nova fase na vida judiciária do Estado. Esse fato histórico foi amplamente divulgado pelos veículos de imprensa. Os jornais disseminavam a ideia que o Tribunal de Alçada representava um marco na reestruturação das instituições de São Paulo, bem como sua modernização. Após a solenidade de instalação, o Tribunal de Alçada passou a funcionar provisoriamente no Palácio da Justiça, até ir para sua primeira sede, na Rua 7 de Abril, num prédio onde antes funcionara a Biblioteca Municipal de São Paulo. O tribunal se formou com 4 câmaras, 2 cíveis e 2 criminais. As cíveis integradas por 4 juízes, e as criminais com apenas 3 magistrados, de maneira a totalizar 14 juízes, inicialmente sob a presidência do Dr. Trasíbulo Pinheiro de Albuquerque. O tribunal foi crescendo, o quadro funcional se viu ampliado e o prédio da Rua 7 de Abril não comportou mais as necessidades. E em 1959, passou a ocupar um dos prédios que atualmente abriga a Secretaria da Justiça e Cidadania, projetado por Ramos de Azevedo. Logo na sequência, houve a necessidade de se alugar um prédio ao lado para abrigar os serviços gerais da Corte. O decurso do tempo logo mostrou que o pequeno número de magistrados era insuficiente para atender à demanda crescente da jurisdição, motivo pelo qual, além da sua ampliação, em 1958, o tribunal teve que tresdobrar-se, dando origem ao primeiro e ao segundo Tribunal de Alçada Civil e ao Tribunal de Alçada Criminal, por força da Lei 9.125, de 19 de novembro de 1965. Em 2 de outubro de 1967, foram instalados o primeiro Tribunal de Alçada Civil e o Tribunal de Alçada Criminal, ao passo que em dezembro de 1972 foi instalado o segundo Tribunal de Alçada Civil. O primeiro Tribunal de Alçada Civil continuou sediado no pátio do colégio.
Já o segundo Tribunal de Alçada Civil passou a realizar suas sessões no Fórum João Mendes Júnior. O Tribunal de Alçada Criminal, Comunidade Autônoma da Justiça de Segunda Instância, chegou a ser composto por 82 magistrados, sendo o maior tribunal especializado da América à sua época, com suas instalações no Fórum João Mendes Júnior. No início, a divisão de competência entre os tribunais de alçada e de justiça era feita pelo valor da causa, como o próprio nome diz, pois alçada significa valor. A Lei 9.115 de 1965, ao tresdobrar o Tribunal de Alçada em primeiro Tribunal de Alçada Civil, segundo Tribunal de Alçada Civil e Tribunal de Alçada Criminal, estabeleceu as respectivas competências, o que foi considerado um marco no processo de autonomia desses tribunais. A Resolução número 1, de 29 de dezembro de 1971, que disciplinou a organização judiciária de São Paulo, um ano antes da instalação do segundo Tribunal de Alçada Civil, alterou a divisão de competência entre os alçadas, que sofreu mudanças ao longo do tempo, mas permaneceu em linhas gerais desta forma. O primeiro Tribunal de Alçada Civil, também conhecido como primeiro TAC, julgava, em grau de recurso, ações executivas fiscais, ações de títulos extrajudiciais, ações relativas a sociedades, seguros de vida, representação comercial, entre outras. O segundo Tribunal de Alçada Civil, conhecido como segundo TAC, julgava em grau de recurso as ações relativas a comodato e locação, consignação, renovatórias e revisionais de contrato de locação, ações de acidente de trabalhos, entre outras. Já o Tribunal de Alçada Criminal, conhecido como TACRIM, julgava processos ou seus incidentes por crimes ou convenções combinadas com pena de multa, prisão simples ou detenção, isoladas ou acumuladas, e ainda os relativos a crimes enumerados em alguns artigos específicos do Código Penal, entre outros. A experiência dos tribunais de alçada se consolidou, assim como a organização judiciária do Estado de São Paulo. Porém, em fins da década de 1990, iniciou-se nos estados o processo de unificação dos tribunais de alçada. E em São Paulo, a emenda constitucional aprovada pela Assembleia Estadual em 1999 determinou a fusão dos tribunais de alçada com o Tribunal de Justiça. Porém, o Poder Judiciário questionou a legalidade do projeto aprovado, por meio de ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Os tribunais acabaram sendo implantados em outros estados, com inspiração no modelo constituído em São Paulo.
A instalação dos tribunais de alçada pelo Brasil também está relacionada ao crescente volume de recursos e de feitos submetidos a julgamento nos tribunais de justiça, resultante do aumento constante da população e do desenvolvimento econômico dos estados à época. Além de São Paulo, outros 4 estados instalaram seus tribunais de alçada: Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O Tribunal de Alçada em Minas Gerais foi criado em 1965 e o Tribunal de Alçada do Paraná surgiu em 1970. Ambos, assim como o de São Paulo, foram extintos pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. O Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul foi criado em 1971, extinto em 1997 com a posse solene dos 60 magistrados da antiga corte no Tribunal de Justiça no ano seguinte. Já no antigo estado da Guanabara, o tribunal foi instalado em 1964 e no Rio de Janeiro em 1971. Com a fusão dos antigos estados em 1975, permaneceram 2 tribunais de alçada no estado do Rio de Janeiro, que tiveram seu capítulo final por força de lei estadual em 1997, que dispôs sobre a unificação da segunda instância no estado. A Emenda Constitucional número 45 de 2004 extinguiu os 3 tribunais de alçada de São Paulo, e seus magistrados foram empossados na mais alta corte judiciária do estado. Com a integração dos cargos em 2005, o número de desembargadores passou de 132 a 360, e as seções do Tribunal de Justiça de São Paulo passaram por grande transformação. Após a fusão, as expressões segundo, terceiro e quarto vice-presidentes foram utilizadas até o dia 31 de agosto de 2005, quando o artigo 6º do Assento Regimental número 228 promoveu a alteração para presidente da seção de direito criminal, de direito privado e de direito público. Após a extinção do Tribunal de Alçada Criminal, a seção de direito criminal passou a ser composta pela turma especial e 16 câmaras. Compete à seção criminal a apreciação de feitos originários e recursos que versem sobre matéria penal e processual penal no âmbito estadual, ressalvada a competência de outros órgãos da Justiça. Já a seção de direito privado está dividida em 3 subseções, que guardam relação com as matérias de competência recursal da antiga composição do Tribunal de Justiça e das composições dos extintos primeiro e segundo tribunais de alçada civil. A seção de direito privado, composta por 190 desembargadores e 38 juízes substitutos em segundo grau, é formada por 38 câmaras, além de 2 câmaras reservadas de direito empresarial. A seção de direito público, formada por 90 desembargadores divididos em 18 câmaras, conta também com 2 câmaras reservadas ao julgamento de matéria envolvendo o meio ambiente, sendo que a Câmara Especial do Meio Ambiente, criada em 2005, foi iniciativa pioneira na América Latina no que tange a direito ambiental. Atualmente, a segunda instância do Judiciário Paulista é composta por 360 desembargadores, e nos órgãos de cúpula estão o presidente, o vice-presidente, o corregedor-geral da Justiça, o decano e os presidentes das seções de direito criminal, direito público e direito privado, que integram o Conselho Superior da Magistratura. Muito bem. Como informado pela desembargadora Luciana, esse vídeo continuará disponível nos canais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador José Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Alçada Criminal, ex-presidente do Tribunal de Justiça, que falará em nome de todos os integrantes dos Tribunais de Alçada do Estado de São Paulo. Querido presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco, meu irmão de Itacrim, querida desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani,
é preciso ter nervos de aço para falar depois desse vídeo que nos traz tantas lembranças. Eu gostaria, Luciana, de sugerir a você que está tão entusiasmada com a preservação da história, né? Também acolitada pelo Carlos Alexandre, sob a inspiração do vice-presidente Luiz Soares de Mello Neto, que pensasse numa publicação, talvez patrocinada pela Pamages, com depoimentos sobre os Alçadas, não é? É muita responsabilidade falar em nome dos Alçadas, que tiveram uma história riquíssima, exuberante. Nós temos tantos presidentes, tantos membros, tantos integrantes dos três Alçadas que estão aí e poderiam dar sua contribuição, porque é muito importante que nós façamos a inspiração, a cultura, o símbolo dos Alçadas permanecer para as novas gerações. Daqui a pouco não haverá remanescentes dos Alçadas, então nós precisamos mostrar o que foi essa saga. O dia reservado a celebrar a instalação dos cursos jurídicos no Brasil foi aquele em que, no ano de 1951, instalou-se o primeiro Tribunal de Alçada de São Paulo. Uma semana antes, haviam sido nomeados seus primeiros juízes: Augusto Neri, Adriano Marrei, Juarez Bezerra, Vasco Conceição, Euclides da Silveira, Pereira da Costa, Giges Prado, Alcides Faro, Breno Caramuru, Soares de Mello, Washington de Barros Monteiro, Flávio Queiroz, Minhoto Júnior, Otávio Lacorte e Trasíbulo Pinheiro de Albuquerque, o seu primeiro presidente. Não foi tranquila a criação do Alçada. A Constituição de 1946 limitava a competência dos estados, mas estes poderiam organizar a sua justiça de acordo com os parâmetros federais. Em São Paulo, a situação era preocupante. Já dispunha do maior tribunal de apelação do Brasil, com 25 desembargadores, que julgaram mais de 6.000 processos naquele ano. Isso era exatamente o dobro das decisões do Supremo Tribunal Federal. O deputado Plínio Barreto propôs emenda para permitir que os estados criassem tribunais com alçada inferior à do Justiça. Inferior, frise-se bem, na esfera administrativa, não jurisdicional, conforme bem assinalado por José Frederico Marques. As decisões dos Alçadas não eram revistas pelo Tribunal de Justiça. O debate centrou-se na quebra de um paradigma. A criação de tribunais de alçada inferior quebraria a majestade do Poder Judiciário. Romper-se-ia uma tradição de corte única em similitude com a União. Um só Supremo e, nas entidades subnacionais, um só Tribunal de Apelação. Plínio Barreto retrucava. Ele respondeu que não poderia prevalecer a tradição contra as necessidades públicas. Depois, se aprovada a proposta, seria mera faculdade aberta aos Estados-membros, cada qual adotaria a solução mais adequada à sua realidade. A Assembleia Nacional Constituinte acolheu a emenda. Em São Paulo, o desembargador Mário Guimarães, presidente do Tribunal de Justiça, era contrário à ideia. Preferia aumentar o número de desembargadores. Criar cortes intermediárias seria dispendioso, implicaria em outro prédio, outra secretaria, outros equipamentos. Com isso, conseguiu-se adiar a adoção da medida propiciada pela Constituição de 46. Mas a reação da sociedade insistia na implantação de tribunais regionais, seja na capital ou até pelo interior do estado. Temístocles Brandão Cavalcante prestigiava a inovação que permitiria aos estados quebrarem os padrões rígidos das organizações judiciárias tradicionais.
Pontes de Miranda ia além, sugeria também a criação de tribunais noturnos para a solução rápida de acidentes e de ocorrências nas últimas 24 horas. A gestão do desembargador Alcides de Almeida Ferrari encaminha à Assembleia Legislativa o projeto de criação do Tribunal de Alçada. E a Lei 1162, de 31 de julho de 51, cria o Tribunal de Alçada de São Paulo, o primeiro do Brasil. O presidente Ferrari não concordava com o aumento do número de desembargadores do Tribunal de Justiça. Diante do crescimento do volume de feitos remetidos à segunda instância, indagava: qual o remédio? Aumentar ainda mais o número de desembargadores é uma solução de todo desaconselhável, segundo o unânime consenso dos componentes deste tribunal, sem uma única voz dissonante. O tribunal já é, de fato, muito numeroso. 25 desembargadores, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. O que, sob vários aspectos, não deixa de ser um mal. Acresce que tal solução seria de eficácia muito efêmera. Teria que ser repetida, provavelmente, de 3 em 3 anos até o infinito. Um absurdo, enfim, de todo inconcebível. O êxito dessa providência, que não cabe analisar neste momento, fez com que o único Tribunal de Alçada Bandeirante se desdobrasse em primeiro Tribunal de Alçada Civil, segundo Tribunal de Alçada Civil, Tribunal de Alçada Criminal, conforme o artigo 1º da Lei 9.125, de 19 de novembro de 65. O primeiro Tribunal de Alçada Civil e o Alçada Criminal foram instalados em 2 de outubro de 67. O segundo, Alçada Civil, só veio a ser 5 anos depois, em 19 de novembro de 1972. Quem presidiu o agora primeiro Tribunal de Alçada Civil, após o desdobramento, foi o juiz Flávio Torres. O primeiro presidente do TACRIM foi Manuel Pedro Pimentel, magistrado oriundo do 5º Constitucional, classe Advocacia. Já o primeiro dirigente do segundo Alçada Civil foi o magistrado José Eduardo Coelho de Paula. A experiência dos Alçadas foi uma das mais instigantes e inspiradoras páginas da história da justiça em São Paulo. A especialização propiciada por uma competência específica permitiu que eles se convertessem na mais sólida fonte jurisprudencial a que recorreram todos, desde os integrantes do Supremo Tribunal Federal até as demais cortes brasileiras, e principalmente serviu de norte para centenas de milhares de advogados que hoje chegam à casa do 1,5 milhão. Suas gestões inteligentes, exercidas por quadros mais jovens, presumivelmente mais dispostos a encarar desafios, primaram pela excelência. Experiências pioneiras neles ganharam espaço e serviram como testes de prova para a ulterior assimilação pela cúpula do Judiciário paulista. Foi nos Alçadas que as modernas tecnologias adentraram a cena judiciária. O protagonismo de alguns de seus integrantes chegou a merecer reação do vetusto pináculo do Palácio da Justiça. Medidas tendentes a inibir a limitada autonomia dos Alçadas foram tomadas e reforçaram a incipiente movimentação rumo à extinção desse notável ensaio, que se mostrou bem-sucedido por mais de meio século. Vários fatores aceleraram o processo de absorção dos juízes de alçada pelo Tribunal de Justiça. Os conflitos de competência pareciam aos mais novos uma fórmula capciosa de forçada redução da carga de trabalho cometida aos mais idosos. Discussões infindas que apenas procrastinavam a outorga da prestação jurisdicional e depunham contra a reputação do sistema justiça. A carreira da magistratura era longa e permeada de obstáculos,
Houve tempo em que se iniciava como juiz de investidura temporária, em seguida juiz substituto, para prosseguir como titular de primeira, segunda e terceira entrâncias, depois a entrância especial, idas e vindas no pinguinato, no bragnato, a substituição em segunda instância. Só depois disso, a passagem pelos tribunais de alçada para chegar ao Olimpo do Tribunal de Justiça, já no final da carreira. A eliminação de um degrau parecia sedutora, mas bastante ponderáveis foram os episódios que se somavam e evidenciavam certa gelosia da alta direção do Tribunal de Justiça em relação aos alçadas. Não se conseguia admitir que juízes de alçada preferissem permanecer nas suas cortes, enxutas, bem estruturadas, numa administração afinada entre magistrados e servidores, com acesso direto ao governo, e recusassem promoção ao Tribunal de Justiça. Também incomodava mentalidades mais conservadoras que a eficiência dos alçadas confrontasse com o ritmo de julgamento no órgão ápice e que estar rigorosamente em dia com a jurisdição afeta a sua competência pudesse configurar menoscabo ao órgão cimeiro. Como explicar a decisão de remessa de 25 mil processos cíveis para julgamento pelos juízes criminais, ao argumento de que estariam ociosos diante do exercício de um trabalho estafante e devotado que fez com que eles eliminassem os seus estoques? Inesquecível a dedicação dos juízes com expertise penal a manejar os recursos de outra área, num eficientíssimo gabinete de crise que nos uniu ainda mais e que funcionou até que a sensatez retornasse e a medida extemporânea fosse tornada sem efeito. Tudo isso acelerou o processo de absorção dos alçadas pela justiça, diante da inexistência de hierarquia entre os julgados, algo que o constituinte subnacional bandeirante percebeu muito antes e já fizera por emenda constitucional aprovada em 20 de maio de 1999, cujos efeitos foram suspensos na ação direta de inconstitucionalidade 2011-1, instaurada pelo presidente do Tribunal de Justiça à época, e que, por maioria de votos no Supremo Tribunal Federal, contra o voto escoteiro do ministro Marco Aurélio, adiou a concretização da aspiração da maior parte da magistratura paulista. A emenda constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, finalmente extinguiu os tribunais de alçada, cujos membros passaram a integrar os tribunais de justiça. Estava selada a sorte dessas diligentes cortes judiciais, para as quais o desembargador Émeric Levy escreveu um choroso requiem. A Resolução 194, de 9 de dezembro de 2004, implementou a absorção dos juízes de alçada ao Tribunal de Justiça. E o parágrafo único de seu artigo 11 dispôs que o Tribunal de Justiça preservará a memória e os bancos de dados dos tribunais extintos. Compromisso que está sendo cumprido por Vossa Excelência, eminente presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco, e que esperamos prossiga nas próximas gestões. Essa memória precisa ser cultivada, pois os alçadas persistem íntegros, exclusivamente na lembrança afetiva de quem passou por eles. As novas gerações precisam ser alertadas de que se tentou fazer nesta terra uma justiça mais eficiente, mais célere, mais afeiçoada à modernidade, mais ousada. E que, incrivelmente, isso deu certo. Se é verdade que na memória nada muda e ninguém morre, o mundo real é diverso. Vão-se as referências, perdemos quadros inesquecíveis. A mnemotécnica é uma arte negligenciada. E a arte da memória é uma parte da virtude cardeal da prudência,
atributo de que a humanidade continua a carecer. E o Brasil, mais do que tantos outros, necessita de prudência neste momento. Louve-se a iniciativa do presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco, da desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, ao realizar este evento. A quem agradeço a honra, o privilégio, a generosidade com que me obsequiaram ao permitir esta reflexão compartilhada. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, pela aula, presidente José Renato Nalini. Senhoras e senhores, ouviremos agora o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador Ricardo Mair Anaf. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Conselho Superior da Magistratura. Senhor vice-presidente, que cumprimento como coordenador da memória do tribunal, minhas saudações. Desembargadora Luciana Bresciani, que é a grande anfitriã do evento, meus cumprimentos e confesso de antemão que fiquei emocionado diante do vídeo que assisti. Fiquei realmente emocionado. Senhores desembargadores, senhores juízes, senhores advogados, que cumprimento as pessoas do doutor Ricardo Toledo e a doutora Viviane Girardi, senhores procuradores de justiça, que cumprimento na pessoa o nosso caríssimo Arnaldo Rossepian, senhores servidores, minhas senhoras e meus senhores. É muito difícil falar depois do nobilíssimo José Renato Nalini, que foi presidente do Tribunal de Alçada Criminal, foi corregedor-geral da Justiça, integrante do órgão especial, presidente do Tribunal de Justiça no biênio 14 e 15. Eu tive a honra e a satisfação de integrar o Conselho Superior da Magistratura juntamente com o presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco. O desembargador José Renato Nalini é um profundo conhecedor da história do tribunal. Então, foi uma satisfação imensa ter essa aula, e essa aula com emoção, né? A emoção do vídeo e a emoção da fala do desembargador José Renato Nalini. Eu fui bagre no Tribunal de Alçada Criminal dos idos de 94 e 95, até o advento da Lei 9.099 e 95. É uma coisa muito importante se ressaltar em relação à criação dos tribunais de alçada pela Assembleia Constituinte, efetiva Assembleia Constituinte de 1946. Um constituinte originário de fato e de direito, que, inspirado no período pós-guerra, um período em que o Brasil vivia um novo momento de democracia, vivia um novo momento socioeconômico, com muitas transformações econômicas e sociais, o Constituinte teve a antevisão da necessidade de maior eficiência sobre todos os aspectos. E essa eficiência, no que diz respeito ao Poder Judiciário, ela se traduziu na possibilidade de criação dos tribunais de alçada, que acabou sendo ouvida pelo legislador paulista na Constituição de 1947, que possibilitou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a criação de outros tribunais, surgindo aí em 1951 o primeiro Tribunal de Alçada, com matéria civil e com matéria criminal. E depois foi tresdobrado em primeiro Tribunal de Alçada Civil, segundo Tribunal de Alçada Civil, segundo TAC, e o Tribunal de Alçada Criminal, o nosso caríssimo, saudoso TACRIM. E o fundamento inicial, tanto quanto acanhado em sua criação do primeiro Tribunal de Alçada de São Paulo, ele se limitava à questão da alçada, absolutamente acanhado nesse ponto, e depois, em 1965, quando a alteração em relação à matéria, aí sim se atingiu a questão da eficiência, porque essa eficiência ela se desdobra, ela se coloca no binômio de produtividade e qualidade. Na especialização dos tribunais de alçada, nós tivemos
um crescimento imenso em relação à produtividade e por força da própria especialização da qualidade do trabalho desenvolvido. E essa qualidade do trabalho desenvolvido ficou marcada no Tribunal de Alçada Criminal, no momento que ele zera todo o seu expediente. O segundo Tribunal de Alçada fez o mesmo. O primeiro Tribunal de Alçada era o mais sobrecarregado, sem sombra de dúvida. Era um tribunal grande, inclusive com a criação de um órgão especial, e que sua jurisprudência era muito importante. Foi o primeiro tribunal com enunciados que dirigiam toda a jurisprudência, toda a orientação da primeira instância em especial. Infelizmente, a experiência dos Alçadas, pelas razões expostas pelo desembargador José Renato Nalini, acabou com o sonho do que era o Alçada. O Alçada realmente é um sonho de eficiência, tribunais pequenos que funcionavam em perfeição qualitativa e quantitativa. Acaba com a emenda 45, em dezembro de 2004, e aí houve a fusão e a criação do Grande Tribunal de Justiça com 360 desembargadores, um número enorme. E naquele momento, com uma distribuição logo em seguida, em julho de 2005, de cerca de 2.000 processos para cada integrante do tribunal, considerando os pinguins, foram algo em torno de 890.000 processos distribuídos de uma única vez. E depois mais 10.000 da colhendo da seção de direito criminal. Infelizmente, o sonho do Alçadas acabou e hoje o que se tem é essa memória, uma memória saudosa, uma memória gostosa do que era o Tribunal de Alçada, tanto sobre o aspecto jurisdicional como o aspecto da convivência numa alçada. Eu, como disse, eu fui para o Alçada, sua presidência, à época, o juiz-presidente Luiz Carlos Ribeiro dos Santos, e fiquei muito pouco tempo como bagre. Queria ter sido também um juiz do Tribunal de Alçada. Mas, de qualquer forma, a se parabenizar o Tribunal de Justiça, o presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco, a desembargadora Luciana Bresciani, o vice-presidente Luiz Soares Melo Neto, por essa iniciativa brilhante, porque os tribunais de alçada inspiraram os nossos tribunais de alçada, inspiraram outros, e eram tribunais de ouro, que marcaram sua época, foram tribunais fantásticos. Estão todos de parabéns. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Ricardo Anaf, pelas palavras. Ouviremos agora o presidente da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador Luiz Soares de Mello. Obrigado, Germano. Eu quero saudar todas as inúmeras autoridades aqui presentes, das pessoas do desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, nosso querido presidente, da desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, também homenageando os senhores ministros aqui presentes, os excelentíssimos senhores presidentes todos do Tribunal de Justiça já anunciados, e especialmente os presidentes de alçadas todos que também estamos vendo por aqui. Cumprimentos também, e finalmente, ao Ministério Público, em nome do subprocurador-geral que está conosco, o doutor Arnaldo Sepian, e senhores advogados, em nome do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, doutor Ricardo Toledo. Primeiro, registro da importância do evento de hoje e o vulto que tomou, enquanto ao enorme número de autoridades presentes neste feliz e importantíssimo momento a demonstrar a importância dos alçadas. Cabendo-me, como vice-presidente desta colenda da Corte, a honrosa presidência da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental, eu achei interessante tomar alguns pequenos minutos de todos para deitar aqui o meu sincero e emotivo preito de gratidão a estas valorosas e vitoriosas cortes, tão saudosas de nós nos dias de hoje. Pois bem,
Os Alçadas fazem e fizeram parte de minha vida antes mesmo do meu nascimento. Afinal, em sua primeira formação, em 11 de agosto de 51, estava lá compondo a grade ilustre de seus primeiros integrantes, entre outros luminares judiciários, o juiz Soares de Mello, José Soares de Mello, meu tio Zezé, homem de letras ilustres, inteligentíssimo, cativante em qualquer mero bom dia que dissesse, e que encantava multidões quando se punha a falar ou proferir suas magníficas aulas. O homem que trouxe para São Paulo, de Rui Barbosa, a tão decantada oração aos moços em sua formatura, trazida aqui pelo doutor Nestor Duarte, que está conosco também, ilustre desembargador, agora há pouco, enquanto estávamos fechados. Anteriormente, fora juiz titular da Vara do Júri da Capital, quando isso, à época, dava a seu ocupante importância extrema na sociedade de então, tendo alcançado depois, em nossa colenda da corte, o cargo de desembargador, função que exercia juntamente com a de professor catedrático de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Impossível para mim, nessa efeméride, por isso peço licença a todos nessas primeiras linhas de minha fala, deixar de lembrar dessa figura ilustre, ligada à primeira formação dos Alçadas, homem que acabou também por incutir em mim, meu próprio pai e inúmeros Soares de Mello, o veio judiciário. E é nessa tônica que me encaixo nesse momento, porque também minha vida adulta, entre aspas, jurisdicional, digamos assim, é intensamente marcada pelos Alçadas, uma vez que neles coloquei minhas âncoras por volta de nada menos do que 12 anos, já que iniciei meus caminhos de segunda instância exatamente por ali, passando inicialmente por volta de 7 anos pelo saudoso e queridíssimo primeiro Tribunal de Alçada Civil, e depois algo em torno de 5 anos no não menos saudoso e tão aconchegante Tacrim. E por isso deste eu falo um pouco mais, e por isso me detenho aqui um rápido momento. Foi uma excelência de quase perfeição de corte de segundo grau. Todo redondo, prestador rapidíssimo da jurisdição que ele tocava, pela unanimidade de suas câmaras, em que seus componentes todos tinham uma amizade verdadeiramente fraternal. O presidente Nalini disse, mais ou menos, em outras palavras, exatamente isso. Existia, de verdade, uma verdadeira união de propósitos e de alma entre seus componentes, capitaneados sempre por dirigentes amigos, próximos e extremamente solícitos a tudo e a todos. Exatamente em seu estertor, tive a extrema felicidade e oportunidade de falar oficialmente em nome da Corte, através do desembargador Eduardo Pereira Santos, que, segundo consta, está aqui também, não ouvi de rosto, mas deve estar aqui, e lançar meu profundo lamento pela triste perda, quase como se fora a perda de um humano. Não me esqueço mais desse dia tão marcante. Era um tribunal de marcas e de sucesso, um tribunal que reunia juízes de todas as origens, especialmente, em uma determinada época, os do cível. Por mais curioso e incrível que pudesse isso parecer, mas era real. Gente de todas as matizes e filosofias, juízes muitas vezes que antes não tinham tido mais íntima relação com a matéria específica, mas que ali acabavam por se tornar juízes criminais de excelência. Muitos deles, aliás, e como disse, vindos dali mesmo, do próprio prédio onde se localizava, Fórum João Mendes, andares abaixo. Juízes de família, juízes de fazenda, juízes de varas cíveis. A experiência que aquela corte, de resto, todos os demais de alçada, primeiro e segundo, traziam, era fantástica, definitiva e altamente marcante, não só aos seus próprios componentes, como a todos os que se abeberavam de seu conteúdo jurisdicional, como membros do Ministério Público, advogados e a própria sociedade. Os julgados, aliás, e jurisprudência que produziam, eram sua marca de qualidade, seus verdadeiros cartões de visita, digamos assim. Tinham suas próprias coletâneas, além de também integrar as famosas RT, Revistas dos Tribunais. E sua produção jurisdicional era usada por inúmeros tribunais do país, incontáveis mesmo, sempre como exemplo e referência de uma excelência de julgamento. O prestígio que gozavam seus dirigentes, disse também isso o presidente Nalini, o prestígio que gozavam seus dirigentes em todas as outras instituições de Estado era enorme, gigantesco, tanto que sua cúpula era sempre chamada
a toda e qualquer discussão que envolvesse questões de interesse do Judiciário ou do Estado. Tribunais que deixaram saudades, enfim, e fazem a história e a memória hoje deste grande tribunal, em que muitos magistrados, ainda os mais antigos pelo menos, são oriundos desses queridos tribunais de alçada e sentem orgulho e a honra de ter podido pertencer e também fazer a história daquelas cortes de alçada. Eu não tenho dúvida alguma de que a marca que nós, oriundos dos alçadas, trazemos, e certamente todos compartilham, é de alegria de ter podido pertencer a estes, então, tão vanguardistas tribunais que tanto representaram para a nossa história. Esse, então, era o pequeno registro que me impunha a fazer nesse momento a respeito dessas brilhantes cortes, que não só engrandeceram o Estado de São Paulo, como o nosso Poder Judiciário e a nossa gloriosíssima magistratura. Muito obrigado a todos por terem me ouvido, senhor presidente. Germano, muito obrigado. Obrigado, desembargador Luiz Soares de Mello, pelas palavras. Senhoras e senhores, ouviremos agora o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Obrigado, bom dia a todos. Eu, inicialmente, quero cumprimentar os membros do Conselho Superior da Magistratura, nas pessoas dos desembargadores Soares de Mello, que é o vice-presidente e é o presidente da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental, e o desembargador Ricardo Mair Anaf. Eu quero cumprimentar igualmente o doutor Arnaldo Rosepian, subprocurador-geral da Justiça, representando o senhor procurador-geral, desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, coordenadora do Museu do Tribunal de Justiça, que é a grande condutora da história do Poder Judiciário do Estado de São Paulo e que patrocinou esses momentos tão sensíveis e tão gostosos para todos nós, não é? Cumprimento o deputado delegado Olim, é um companheiro, um amigo de muitos anos e que está sempre atento às coisas do judiciário. É uma honra recebê-lo neste evento. Cumprimento o nosso presidente José Renato Nalini pelas suas palavras, pela sua sensibilidade, pelo seu carisma, né? Como é bom ouvir o presidente Nalini praticamente declamar uma oração acerca do nosso passado, dos nossos momentos tão especiais, né? Jurisconsulto, acadêmico, historiador, é uma alegria para todos nós poder ouvi-lo sempre. Muito obrigado pela oração que pronunciou. Cumprimento também os ministros Sidney Sanches, Massami Ueda, e o Sidney Agostinho Benetti também, que tem um olhar para a história do Poder Judiciário de São Paulo e nacional muito grande, e que tem se dedicado com muito amor a isso. Uma alegria revê-lo, Sidney. Cumprimento os ex-presidentes dos tribunais de justiça, Valim Belloc, José Roberto Bedran, Paulo Dimas Beles Mascaretti, Manuel de Pereira Calças, os ex-presidentes do Tribunal de Alçada Criminal, né? Desembargador Carlos Osório, Eduardo Pereira Santos, meu querido amigo de tantos anos, Evandro Cimino, Luiz Carlos Ribeiro dos Santos, que era um inovador, não é? Um magistrado que tinha uma força na sua gestão extraordinária, isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, já não me recordo bem. Os ex-presidentes do primeiro Alçada, o Edwilson Loureiro e o Marcos Vinícius dos Santos Andrade, que eu acabei vendo aqui na tela também, prazer vê-lo. Os ex-presidentes do segundo Alçada, João Carlos Salete, Renato Sartorelli, Boris Kaufmann, José Horácio, Sintra Gonçalves Pereira, Lotário Otaviano, Diniz Junqueira, e o nosso eminente professor Kazuo Watanabe, que é um exemplo de magistrado, de acadêmico, um exemplo de pessoa. É uma honra tê-lo aqui neste evento, saiba, Vossa Excelência. Cumprimento todos os desembargadores, na pessoa da desembargadora Flora Tossi Silva, os membros da comissão gestora, na pessoa do desembargador Alves Braga, o juiz vice-presidente da PAMAGES, Tiago Elias Massad,
Cumprimento o doutor Ricardo Luiz Toledo Santos Filho, vice-presidente da Ordem, é um orgulho poder recebê-lo. Doutora Viviane Girardi, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Eu quero inicialmente dizer que está sendo uma manhã sublime para todos nós. Como é bom recordar. Parabéns à doutora desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, que é nossa anfitriã, por ter nos possibilitado ver momentos da história que muitos de nós, talvez a grande maioria, teve oportunidade de participar. Como é bom ver isso, não é? Eu queria dizer também que me emocionou muito em determinado momento do vídeo eu poder rever meu venerando pai, meu querido e amado pai, na minha posse no Tacrim. Que momento especial que foi para mim. Para quem não sabe, ele estava internado, muito doente, e faleceu 2 meses após, e foi autorizado pelos médicos apenas para participar da posse e voltou para o hospital onde estava internado. E, para mim, esse foi um momento especial, e rever este momento neste vídeo representou algo de muito importante na minha alma. Muito obrigado pela lembrança. Eu queria dizer que os tribunais de alçada foram resultado de uma ideia nascida e acalentada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a submeteu a longo processo de maturação, ao crivo de severos juízos, e a formulou numa concepção de fina arquitetura judiciária. Na verdade, quem falou essas palavras não fui eu, foi meu querido pai, ao tomar posse no cargo de desembargador em maio de 1976, que naquela época, no seu discurso de posse, ele já rechaçava a ideia de extinção dos tribunais de alçada, que era tão presente, inclusive, na época da formulação da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Prestaram, no curso de muitos e muitos e muitos anos, uma jurisdição de qualidade, racione e matéria. Eram tribunais autônomos na atuação administrativa e jurisdicional, embora submetidos ao seu criador em alguns pequenos aspectos, como da definição da competência, por exemplo. Magníficos tribunais. Nelson Hungria, acerca da criação dos tribunais de alçada pelo Tribunal de Justiça Bandeirante, explanou em frase lapidar que São Paulo sempre madruga para os empreendimentos felizes. Tribunais que permitiam maior flexibilidade na organização judiciária do Estado e, indiscutivelmente, maior celeridade. E as ideias de extinção, naquela época, e agora, mais recentemente, com a Emenda 45, com êxito, não é? Não atentaram para a importância das cortes na estrutura do sistema de justiça, acelerando a tramitação de feitos. O legislador não entendeu que não se tratavam de cortes formando mais uma instância, senão de tribunais com competência específica que tornavam mais céleres os julgamentos. Ademais, aquelas cortes formavam magistrados, tornava-os mais maduros no trato dos julgamentos de segunda instância, para que chegassem absolutamente preparados para a Corte Superior Estadual, não se podendo esquecer que, pelas peculiaridades do tempo, agora notadas com mais clareza, era concedida a oportunidade de magistrados atuarem em segundo grau, muitos deles que não poderiam chegar e, nos dias de hoje, não poderão chegar ao Tribunal de Justiça por razões as mais diversas. Merece a ideia longeva de criação daquelas cortes especializadas nosso aplauso ainda nos dias de hoje, aplauso contínuo. Lamenta-se que o legislador não tenha ouvido vozes de expressão pela manutenção dos alçadas, que estão nas nossas memórias e corações, pela relevantíssima jurisdição que prestaram durante muitos anos, editando jurisprudência maciça, acolhida, como disse o nosso presidente Enaline, pelos tribunais superiores e pelos tribunais do país, em tantas e tantas matérias.
parabéns pela iniciativa dessa homenagem, que se insere na história do Poder Judiciário bandeirante, fazendo que jamais se esqueça da importância daquelas cortes de justiça e dos magistrados e servidores que por elas passaram. A homenagem ficará na alma de todos. Eu quero cumprimentar de coração aberto aqueles idealizadores, dentre eles todos capitaneados pela nossa desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, cumprimentar o orador em nome dos tribunais de alçada. Como é bom ouvir essa expressão, não é? Falará em nome dos tribunais de alçada o juiz, então juiz, hoje desembargador, que tanto nós ouvimos nas solenidades de então, não é? Nosso presidente Naline, que nos brindou com uma oração que vai marcar a todos que estão presentes e certamente a todos que tiverem a oportunidade de ouvir, de ler futuramente e assistir esse vídeo tão encantador. Eu cumprimento a todos que me antecederam na fala e dou, então, por encerrada essa homenagem e que gostaria eu que continuasse pelo dia todo. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigado, presidente, pelas palavras. Está encerrado, então, como disse o presidente, a comemoração aos 70 anos de instalação do Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo. Agradecemos a presença de todas as autoridades que estiveram conosco aqui na nossa sala VIP virtual e especialmente a audiência de todos vocês que nos acompanham pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma boa semana e até a próxima.